Estamos bem. Então é isso aí, galera. Vamos continuar. Hoje eu vou terminar de falar de sistema nervoso central, porque eu ainda não falei de medula, né? Que faz parte do sistema nervoso central. E eu entro em sistema nervoso periférico, que na verdade é a parte mais fácil, assim. A parte do sistema nervoso central é bem mais difícil. Ou, não é que é bem mais difícil, mas tem bem mais coisas pra gente ver. E eu termino com o sistema nervoso autônomo, que é sistema nervoso simpático e parasimpático, tá? E é o mesmo esquema de sempre. Qualquer dúvida, qualquer ansiedade aí, podem falar. Bom, sistema nervoso periférico, ou SNP, ele vai se dividir entre nervos e gânglios e terminações. O sistema nervoso periférico é a partir da medula, ou seja, saindo da medula, saindo da coluna, né, da medula espinhal, aí é sistema nervoso periférico. Até onde esses nervos vão chegar. Se vai chegar na ponta do seu dedo, se vai ficar na sua pele, se vai para os seus intestinos, se vai para o seu coração, aí já vira sistema nervoso periférico, tá? Então, na aula passada, a gente viu o sistema nervoso central e a gente viu o encéfalo, que é só a parte que está dentro aqui da nossa cabeça, né? E hoje a gente vai ver medula espinhal, que ainda faz parte do sistema central, do sistema nervoso central, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos, os gânglios e as terminações nervosas. Então, vamos começar pela medula, que ainda faz parte do sistema nervoso central. A nossa medula é uma massa de tecido nervoso. É como se fosse um palmito. Eu gosto de dar o exemplo do palmito, porque muita gente vem com uma ideia lá, talvez da escola. São duas ideias diferentes que acontecem com a medula. Uma de que a medula seja algum tipo de canudo, uma coisa que tem uma estrutura por fora, mas por dentro ela é oca, e aí os sinais passam dentro. E outras pessoas confundem a medula óssea, que é a que produz as células sanguíneas, com a medula espinhal. E acham que a medula espinhal é líquida e não sólida, né? E aí, para esclarecer, ela é sólida, ela vai lembrar uma estrutura de um palmito. Ou, se a gente for falar no sentido de tato, lembra sabe aquele cogumelo champignon? Lembra um cogumelo champignon. Não é um pouco dura, não se desfaz fácil. E é isso. Se a gente pegar uma medula e começar a abrir, como se fosse um queijo trança, não sei se vocês já comeram queijo trança ou queijo polengui, que é um compridinho, a gente vai tirando os feixes, assim. Claro que a gente não vai fazer isso, né? Mas é assim que acontece. É assim que ela sai do seu crânio e percorre quase toda, não toda, quase toda a sua coluna vertebral. Então é uma massa de tecido nervoso, ou seja, uma massa de conjuntos de feixes de neurônios ou uma massa de conjuntos de nervos que vão passar dentro do canal vertebral. A gente está olhando aqui nessa figura uma medula espinhal. Essa daqui, onde eu estou passando o mouse, é a medula, né? A nossa medula, o que vai sair da nossa medula são 31 pares de nervos, como eles saem da coluna, da espinha, eles vão ser chamados de espinhais. Lembra que também tinha os 12 pares de nervos cranianos. Então, tem os 12 pares de nervos cranianos, mais os 31 pares de nervos espinhais. E tanto nosso sistema nervoso central aqui de cima, dentro da cabeça, quanto a medula, são envoltos por 3 camadas de tecido que vão receber o nome de meninges. São camadas de tecido conjuntivos que vão proteger todo esse sistema, tanto do contato externo de pancadas, por exemplo, quanto vão ajudar a filtrar o que entra e o que sai, vão formar uma barreira para isolar o sistema nervoso central e diminuir as chances de uma infecção, uma bactéria, um vírus alcançar o sistema nervoso central, já que se o sistema nervoso central for danificado, tudo na gente vai ser danificado, né? Quais são os nomes dessas meninges, dessas 3 meninges? A que está mais por fora e é mais dura, é mais resistente, vai ser chamada de dura mater.
A que está no meio vai ser chamada de aracnoide, e a que está mais por dentro, que de fato tem contato com o cérebro e com a medula, vai ser chamada de pia mater. A meningite é uma inflamação justamente nas meninges, que pode ser em qualquer uma das meninges. Geralmente está ligado à primeira meninge, a pia mater, que encosta no cérebro. E aí, como é uma ite, é uma inflamação que vai ser causada por uma infecção, que pode ser um vírus ou pode ser uma bactéria, existe uma infecção tentando chegar ali no sistema nervoso central. Existe o sistema imunológico tentando combater essa infecção. Sistema imunológico, junto com esse invasor, vai gerar pus. Esse pus vai se acumular entre a meninge e o cérebro. Acho que eu não vou ter foto aqui, mas eu posso buscar para vocês. É bem nojento. E vai ficar isso entre a meninge. Só que as meninges não estão só na cabeça, elas também estão na medula. Então a infecção, se ela consegue entrar no cérebro, se ela consegue ficar entre o cérebro e a meninge, ela pode se espalhar para a medula também. E aí pode danificar o tecido nervoso, tanto do próprio cérebro quanto da medula. Por isso que quando é uma infecção muito grave, muito forte, ou que não for tratada a tempo, pode deixar sequelas ou pode até matar a pessoa. Eu comentei na aula passada que um conhecido meu teve meningite quando era novo, e uma das sequelas da meningite dele foi no hipotálamo. E, portanto, ele não regula bem a temperatura do corpo dele, justamente porque ele teve uma infecção que lesionou algumas áreas no cérebro. A princípio, essa foi a única sequela que ele teve. Ele não tem nenhuma sequela motora nem cognitiva. Mas no sistema central ali, que regula a temperatura, ele teve uma certa sequela. Deixa eu só ler aqui o que mais que ela falou. Ela consegue ser muito grave, Beatriz. Ela consegue ser grave a ponto de matar a pessoa, né? Geralmente, as meningites bacterianas são menos ruins porque contra a bactéria a gente tem antibiótico, né? Então usa antibiótico. Às vezes o antibiótico é injetado direto na medula, já dentro da meninge, porque a gente tem uma barreira que separa o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central do resto do corpo, chamada barreira hematoencefálica. Então não é tudo que está circulando aqui no nosso sangue ou que a gente injeta na veia que chega no cérebro. Tem que vencer essa barreira, né? Aí, às vezes, alguns tratamentos são feitos direto via coluna vertebral para chegar direto na meninge e subir. Ai, meu Deus, que horror, Jéssica. Pois é. A meningite bacteriana ainda tem uma chance maior de sobrevivência justamente porque tem os antibióticos. O problema é a resistência a antibiótico, né? Se for uma pessoa que já fez uso de antibiótico muitas vezes ou durante muito tempo na vida, ou se for uma superbactéria que conseguiu alcançar o sistema central, ou se a pessoa não tem uma imunidade mínima quando ela é atingida pela bactéria, a chance de sobrevivência acaba diminuindo. E na meningite viral é pior porque, por mais que existam medicamentos antivirais, eles não são tão eficientes contra o vírus quanto um medicamento, um antibiótico contra uma bactéria, entendeu? Por isso os problemas aí das doenças virais, das gripes, você tem que torcer, né? Tem que juntar um remédio que talvez funcione com a luta do próprio sistema imunológico. E às vezes nenhum dos dois dá certo. Né? E existe vacina para meningite, para pelo menos as principais tipos de meningite que tem. A criança, quando ela, né, pouco tempo de nascida, ela toma a vacina de meningite. Às vezes os idosos tomam uma dose para reforçar, já que tanto os bebês quanto os idosos são mais suscetíveis, são mais frágeis com as consequências de uma doença como essa, né? E é isso. Aí aqui, só para vocês enxergarem na coluna, né, na medula vertebral, aqui a gente tem os ossos, aqui é uma vértebra, e na vértebra a gente tem um espaço, um furo, que vai ser chamado de forame. Né? Na anatomia, se a gente tem um furo, ele recebe um nome mais bonito do que furo, que vai ser forame. Então a gente tem o forame vertebral, por onde passa a nossa medula espinhal. Aqui é possível a gente observar as meninges.
Aqui tá, essa primeira aqui não tá tão visível, mas a primeira em contato aqui com a medula, que é essa aqui do meio, é a pia mater. Essa segunda aqui, tá vendo que essa segunda tem uns negocinhos aqui que lembra uma teia de aranha? Essa vai ser chamada de aracnoide. Aracnídeo, aranha, teia de aranha, aracnoide. E essa, por último aqui, que chega a sair da medula, ó, da própria coluna espinhal, vai ser a dura mater, a mais dura, a mais resistente, né? Se a gente for olhar na nossa cabeça, quantas camadas de tecido, onde que elas estão, ó, a gente tem a pele, que é a parte que tem o cabelo, né? O couro cabeludo. Aí, se a gente arrancar o couro cabeludo, tem uma camada de tecido conjuntivo, chamada aponeurose. Aí, se a gente arranca mais essa camada de tecido conjuntivo, vai ter o periósteo, aquela camada que reveste o osso, e finalmente vai chegar no crânio. Abaixo do crânio, aí eu vou ter as 3 meninges, até chegar no sistema nervoso central, no encéfalo. Dura mater, ela vai ser a mais grossa, a mais resistente, a mais dura de fato, não é por isso que chama dura mater, mas ela vai ser a mais dura. No meio, a aracnoide, estão vendo aqui a teia de aranha, ó? Essa teia de aranha, claro que não é uma teia de aranha, mas é o tecido conjuntivo mais fibroso, ele vai criar esse espaço entre a aracnoide e a pia mater, que vai servir como amortecedor, entendeu? O seu cérebro dentro da sua cabeça, ele não está amarrado. Ele tem movimento mínimo, mas tem. E uma das coisas que amortece o contato do seu cérebro com a sua caixa craniana, tipo quando você bate em alguma coisa, é justamente essa estrutura de tecido conjuntivo. Vai ajudar a amortecer para o seu cérebro não sofrer necrose, não sofrer lesão quando ele encosta nas suas paredes cranianas, nos ossos do seu crânio, né? E por último, a que de fato encosta no cérebro, a pia mater, que é a que protege o cérebro do contato mais externo. Né? Da mesma forma que existe essa estrutura, essa sequência no seu encéfalo, no seu cérebro, essa sequência se mantém a mesma pela sua coluna, pela sua medula vertebral. E aí, já entrando nos nervos, em como que os nervos saem da medula, entendam uma coisa. Aqui está a nossa coluna, certo? Esses ossos pontudos aqui são esses que a gente consegue sentir se colocar a mão aqui atrás. O que a gente sente aqui saindo das nossas costas são essa parte mais pontuda aqui da nossa vértebra. Aqui está a medula e aqui está a parte que ficam os discos. Aqui em cima vai ter um disco vertebral, ok? Beleza. O que eu preciso saber em relação aos nervos? Eu vou ter sempre 2 raízes saindo de cada lado, tá? Então, lembra que eu tenho 31 pares, vai sair um par de cada lado. Desse um par que saiu para cada lado, vai existir uma subdivisão. Então, o que saiu daqui vai sair em dupla, e o que saiu daqui vai sair em dupla também. E o que é essa divisão? É porque metade do que sai da sua coluna é sensitivo e metade é motor. Como assim? Você tem os nervos que percebem o ambiente e os nervos que reagem ao ambiente. Como assim? Você tem os nervos que estão nas pontas dos seus dedos, por exemplo, que são os do tato, que permitem você perceber se uma superfície está fria, está quente, é dura, macia, etc. Quem percebe é um tipo de nervo, um tipo de neurônio, que são chamados neurônios sensitivos. Sensitivos porque são sensíveis, porque percebem. E para você se movimentar e para chegar o recado do seu cérebro para os seus órgãos, para os seus músculos, você precisa de uma via motora também. Você precisa de uma via neural também. Quem responde aos estímulos é a via motora. E aqui no desenho, é porque eu não quero confundir vocês, por isso que eu estou tomando cuidado para falar. Quando a gente fala na via dorsal,
ou na via que está mais próxima desses ossinhos aqui, que a gente sente, o que está mais para fora, é a via sensitiva. E o que está mais para dentro, mais perto da sua barriga, digamos assim, o que está mais perto da sua parte interna e dos seus discos intervertebrais, é a parte ventral. Ou seja, essa raiz dorsal é a que percebe o ambiente, é a que leva o recado do ambiente para o seu cérebro interpretar. E essa raiz que está mais perto do disco, a raiz ventral, porque está mais próxima do ventre, é a raiz que te faz movimentar, que te permite que o sinal do seu cérebro chegue aos seus músculos e os seus músculos tenham movimento, ou que permite que o sinal do seu cérebro chegue nos seus órgãos internos e fale para os seus órgãos o que eles têm que fazer, que o seu intestino tem que se mover, se o seu coração precisar acelerar, tudo isso faz parte da via motora. Olha uma outra forma de vocês verem como que é na sua coluna, na sua medula. Eu tenho o canal central, e eu tenho a formação das raízes nervosas saindo da minha medula. Raiz motora, que também é chamada de raiz ventral, e raiz sensitiva, que também é chamada de raiz dorsal. Se eu mudei, não sei se vai ficar claro aqui, se eu mudei onde está a raiz sensitiva e onde está a raiz motora, eu mudei essa coluna de lugar, eu botei essa coluna virada. Essa pessoa aqui está exatamente na mesma posição que eu estou agora, com essa parte para trás e essa parte virada para o abdômen, e essa pessoa aqui está de frente para mim. A raiz motora é ventral, então aqui está a barriga dessa pessoa. A raiz sensitiva é dorsal, então aqui vai estar as costas dessa pessoa, tá? Visivelmente, só de olhar assim é muito difícil identificar qual é a raiz motora e qual é a raiz sensitiva. Se você não tem a referência da medula vertebral ou alguns outros pontos para ter referência, é muito difícil identificar se não tivesse esse osso aqui. Vocês não precisam se preocupar com esse nível de detalhe, tá bom? Vocês só precisam se preocupar com o funcionamento. Olha só, aqui a divisão do sistema nervoso central fica mais clara, fica mais fácil de separar o sistema nervoso central do sistema nervoso periférico, tá? Sistema nervoso central, o encéfalo, que é o cérebro em si, a medula, a parte do meio da medula saindo do sistema nervoso central. Tudo isso que está vindo para os lados, todos esses fiapos que estão aqui, são sistema nervoso periférico. Da medula para fora, sistema nervoso periférico. Cérebro, medula, sistema nervoso central, tá? Gente, essa imagem é basicamente como você é por dentro, o que te faz existir, o que te faz pensar, o que te faz sentir. Essa aqui tá até mais bonita. Você é basicamente essa imagem aqui da esquerda. Você é isso. Tudo que está recobrindo isso daí, tudo que está junto com isso daí, serve para que essa estrutura funcione, que é o que eu comentei até na aula passada. Então, o seu sistema muscular serve para levar esse chefão aqui para passear e para obter alimento. O seu sistema digestório serve para mandar glicose e gordura para esse sistema. E oxigênio. Tudo vai girar em volta do seu sistema nervoso central. Você sobrevive sem intestino, você sobrevive até sem estômago, mas você não sobrevive sem o cérebro, né? Então, tudo em você se resume a isso daqui funcionar plenamente para você poder existir. E de alguma forma, tudo que você é, tudo que você pensa, o seu nível de consciência, a sua memória, estão aqui, nessa cachola aqui dentro. Né? Essa figura aqui da esquerda é uma figura real, tá? Essa figura aqui da esquerda, ela não é de plástico. É um método de... Como é que fala? Esqueci a palavra agora. Dissecção. É um método de dissecção
ou de secação, que vai tirando todo o tecido que não é nervoso, tentando ao máximo preservar só o tecido nervoso. Não sei se vocês conseguem observar, mas esses aqui, ó, são os nervos que chegam na ponta da sua mão. Os nervos que chegam na parte da frente, os nervos que chegam na parte de trás. Tudo isso aqui para basicamente você conseguir movimentar os membros superiores do seu corpo. Enquanto o que está aqui embaixo não tem até o pé, mas o que está daqui para baixo, para você movimentar a parte inferior do seu corpo. E se você olhar essa parte aqui do meio, que está sem essas raízes gigantes para fora, essa parte aqui é a parte visceral, é a parte que manda nos seus órgãos internos, é a parte que está só por dentro de você, não vem para fora. Os nervos estão cortados, porque aqui estariam os órgãos, né? Coração, pulmão, um monte de coisa estaria aqui, mas é a parte involuntária do nosso corpo, que comanda as partes voluntárias do corpo, né? Subindo aqui, indo aqui para o lado direito, a gente tem as costas de um cérebro, sem o cerebelo, não sei se vocês repararam, mas o cerebelo deveria estar por aqui, foi retirado, para que você pudesse observar que o seu sistema nervoso central, ou seu encéfalo, ele afunila para culminar na sua medula. Então, aqui no final ou no começo da sua medula está o seu bulbo, aí vem ponte, mais escondido aqui mesencéfalo, e toda a sua estrutura que está dentro do encéfalo. E aqui a medula, ó. A medula descendo. Essa estrutura aqui do lado, isso aqui é plástico, tá, gente? Esse aqui não é real. Essa estrutura aqui do lado é para mostrar as meninges, como se eu tivesse passado a faca assim nas meninges e aberto. Por isso que é possível ver a medula. E aí dá para ver as raízes nervosas saindo, ó, de determinadas áreas dessa medula. Aqui uma imagem real. O seu bulbo está aqui, chamada medula oblonga. O cerebelo não está aqui, ele foi retirado justamente para o seu bulbo poder aparecer. A medula foi cortada bem aqui, mas nesse espaço dá para ver um pouquinho de onde ela estaria, do espaço reservado para a nossa medula vertebral, a nossa medula espinhal, e o espaço também que estariam as nossas meninges. Ok? E aí, agora separando só o sistema nervoso periférico, ou seja, da medula para fora, como que esse sistema se subdivide? Ele se subdivide em nervos e em gânglios e terminações. Então, saindo da medula, eu tenho os nervos que vão para determinadas regiões e eu também vou ter alguns gânglios e terminações nervosas nesse meio do caminho. Os nossos nervos, eles vão se dividir em cranianos, que são aqueles 12 pares de nervos cranianos, os espinhais, que são aqueles 31, e os viscerais do sistema nervoso autônomo, que estão dentro desses 31, mas têm funções diferentes dos espinhais e dos cranianos. Olha só, na aula passada eu cheguei a comentar dos nervos cranianos, mas eu não quis focar na função deles, porque eles faziam parte do sistema periférico, eles só saem do sistema central. Então, lembra que nós temos 12 pares de nervos saindo ainda do seu crânio e indo para algumas regiões do seu corpo. Alguns desses nervos ficam na própria cabeça. Eles ficam tanto na parte mais de fora do crânio, quanto na parte de dentro da cabeça, como o nervo óptico, como o nervo que percebe a nossa audição. Então, ó, só para vocês saberem um por um. Nervo olfatório é o que está ligado ao seu nariz, então ele sai do crânio e volta para o seu telencéfalo, é o sentido do olfato, que permite que a gente sinta cheiros. O nervo óptico é o que liga o seu olho, o fundo do seu olho, a retina do seu olho, até o meio do seu crânio, para que a mensagem recebida por ele possa chegar no seu lobo occipital. Lembra que a parte de trás aqui que enxerga dentro da gente, que consegue transformar o estímulo luminoso e interpretar isso em uma visão, em a gente reconhecer objetos e tudo mais. Então, o nervo óptico, ele sai do diencéfalo e é por ele que a gente enxerga.
O nosso terceiro nervo, aquele até juntou o do olho, o troclear e o sexto, que é o abducente. Olha só, o nervo 3, 4 e 6, eles estão relacionados com a visão. O nervo 3 é ele que tem a capacidade de fazer o seu olho se mexer. O nervo 2 é capaz de captar o estímulo luminoso que chega na sua retina. E o nervo 3 é capaz de fazer o seu olho olhar para onde você quiser. É capaz de ativar os músculos que permitem que os seus olhos se movimentem. Você precisa de músculo para movimentar qualquer parte do seu corpo. E o nosso olho não é diferente. A gente tem alguns músculos dentro dos nossos olhos que, quando contraem, puxam o globo ocular para uma região, para outra, ou para cima, ou para baixo, por aí vai. Então, esse nervo, o terceiro nervo, par de nervo craniano, auxilia ao movimento dos seus olhos. Tá? O troclear, ele também vai ter uma função parecida com essa, só que dentro está mais relacionado com a sua capacidade de perceber sons e aí se movimentar em relação a esses sons. O nervo trigêmeo é o nervo que eu falei que a gente coloca o dedo assim para entender para onde ele vai. O nervo trigêmeo, ele pega 3 partes da nossa cabeça, do nosso rosto, tanto para perceber quanto para reagir. Então, a gente tem 3 grandes nervos aqui no nosso rosto. Um pega a parte de baixo, um pega a parte do meio e o outro pega a parte de cima. Inclusive, muitas causas de enxaqueca, e umas enxaquecas bem pesadinhas, são causadas por alguma disfunção nesse nervo, já que ele pega a sua cabeça inteira, tanto na percepção do que está acontecendo, os nervos sensitivos, quanto a parte motora, que consegue fazer o seu rosto se movimentar. Se eu cortar o nervo trigêmeo, por exemplo, desse lado, vamos supor, eu perco toda a sensibilidade do rosto e eu tenho a capacidade de movimentação do rosto bem diminuída, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, ou se tinham um mito aí da avó de vocês, alguma coisa assim, de em dia quente, você não abrir a geladeira enfiando a cara na geladeira que ia repuxar a cara. Não sei se vocês já ouviram algo desse tipo. Acontece, tá? O que que é? Esse choque térmico de um dia muito quente, você enfia a cara na geladeira ou põe gelo na cara, pode causar uma reação nesse nervo, e aí ele contrai, como se fosse uma contratura, só que não é só muscular, é do nervo, mas o nervo está ligado aos músculos. E aí os músculos da face contraem e a pessoa fica torta. Só que isso passa, tá? Um pouquinho de fisioterapia e massagem no lugar, isso passa e a pessoa volta ao normal. Mas ela pode ter uma repuxada de cara, assim, por causa do nervo trigêmeo, tá? Nervo abducente, que é o nervo 6, está aqui junto, também tem a função de perceber e de movimentar a musculatura perto do olho, como eu comentei com vocês. Nervo 7 é o facial, o 7 está aqui, ele vai ter a capacidade, motricidade somática e a capacidade de movimentar, tá? Movimentar por opção, voluntariamente. E o sentido que vai ter é o da gustação. Então, uma pessoa que tem esse nervo lesionado, por exemplo, ela vai diminuir a capacidade de paladar, de perceber o gosto das coisas, vai alterar a sensibilidade da língua, o que a língua percebe, tá? Nervo 8, acústico vestibular. É um nervo que está dentro do nosso ouvido interno, que sabe o tal do labirinto? Quando a pessoa fica tonta, ela tem labirintite. Essa estrutura que está aqui dentro do nosso ouvido é enervada por esse nervo, pelo 8º nervo craniano, e que é o que percebe os sons que o nosso tímpano transforma em vibração. Então, o som é uma vibração, chega no nosso tímpano vibra e essa vibração é transformada em sinal elétrico captada por esse nervo que leva para o nosso cérebro destrinchar essa mensagem, transformar essa mensagem em um som. E a partir da área de associação a gente consegue perceber que som é esse, o que está acontecendo, né?
E como o ouvido, o labirinto, também tem outras estruturas importantes relacionadas ao equilíbrio, ele também percebe a nossa posição no espaço. Por isso que a pessoa com labirintite fica tonta, porque o labirinto passa a não reconhecer a posição no espaço que a pessoa está, e aí o cérebro meio que entra em curto. Eu estou em pé, eu estou deitado, eu estou em movimento, eu estou parado, o que está acontecendo? Porque é o labirinto que tem essa função de nos equilibrar no espaço, contar para o nosso cérebro qual é a nossa posição no espaço. Acontece muito, por exemplo, com quem anda de barco, ou de navio, ou de escuna, que é esses barcos de passeio, pela primeira vez. Por quê? Para o seu cérebro, você está parado, sentado numa cadeira. Você está olhando, você está parado. Ou para quem enjoa de andar de carro também. Então, para o seu cérebro, você está parado, mas as coisas em volta estão se movimentando. No caso do barco, é pior porque o barco está fazendo assim. Mesmo com você parado, está fazendo assim. E aí o seu labirinto está identificando o movimento, mas as suas outras funções não. Você está parado, sentado, quietinho. E aí? Dá meio que um curto. O seu cérebro entende que alguma coisa está dando errado. E aí é que pode dar náusea. Saiu uma reportagem uma vez explicando esse fenômeno, indicando que o seu cérebro entende que você está sendo envenenado. Quando você tem esse enjoo de carro ou enjoo de barco, é como se o seu cérebro entendesse que tem alguma coisa por dentro fazendo mal para o seu cérebro e não uma coisa de fora. E aí, como é por dentro, o que eu posso fazer para reagir? Vomito, bota para fora o que está para dentro aí. Por isso tem muita gente que enjoa de andar de carro, de andar de avião ou de andar de barco, de navio, tá? Acontece, infelizmente. No caso do navio, eu já vi alguns casos que um pouquinho de álcool, drinks, né? Vinho, cachaça, dá uma equilibrada, porque o álcool tem a capacidade de deprimir o sistema nervoso, né? Então, se você vai desligando o sistema nervoso, se você desliga essa conexão que fica avisando para o seu cérebro que você está mal, diminui esse estado de enjoo, mas é um pouquinho só, senão piora tudo e aí vomitar em movimento pode ser pior ainda, né? Nervo 9, glossofaríngeo. Cadê ele 9 aqui? É o que está, ó, na nossa garganta. Então, ele é sensível e ele se movimenta. Ou seja, sabe quando dá aquela coceirinha ali na garganta que você tem que tossir? É esse nervo que te faz tossir. Esse nervo que está lá na sua faringe, que faz você tossir, que às vezes quando sobe um refluxo mais ácido pode te dar vontade de vomitar. Por aí vai. O 10º nervo é o nervo vago. Ele é um dos mais importantes no nosso corpo, porque ele está ligado. Olha que louco. O mesmo nervo vem para a sua orelha, para o seu sistema cardiovascular e para os seus intestinos. Para o seu estômago e para os seus intestinos. O mesmo nervo. Ou seja, se existe uma ligação, que nesse caso aqui é de vai e volta, porque ele é sensível, e de motricidade. No caso, motricidade visceral, que a gente não controla. Significa que na minha orelha, dependendo da forma com que eu estimulo a parte sensitiva do nervo vago da orelha, eu causo alterações cardiovasculares e alterações intestinais. E isso é real. Tem base? Teve um estudo que eu ainda não sei se foi publicado, mas era um professor meu da UNB que estava fazendo, que ele dava pequenos estímulos elétricos, tipo uma acupuntura, pequenos estímulos elétricos na orelha e observava a alteração cardiovascular da pessoa. E aí, para ter um efeito meio placebo, para ter um grupo que não teve estímulo e para ver se alterava alguma coisa ou não, em outro grupo só prendia um prendedor assim e falava nada. Vou prender esse negócio aqui e ver algumas coisas em vocês. Na outra pessoa, botava o prendedor e dava um choquinho bem suave. E a pessoa que levava esse choquinho tinha alteração do sistema cardiovascular. O coração alterava o seu funcionamento. Olha que louco. Ele descobriu o princípio da acupuntura, basicamente, porque a acupuntura já falava isso há 5.000 anos. E aí ele descobriu, com todo o equipamento atual, que faz sentido você mexer na orelha e alterar algumas outras áreas do seu corpo, né? No caso desse nervo, ele é parasimpático.
o simpático, vamos colocar assim, o simpático acelera, o parasimpático acalma. Só decora até aí por enquanto. Então, se eu faço um estímulo na orelha, eu consigo diminuir a frequência cardíaca. Diminuindo a frequência cardíaca e a ativação simpática, eu consigo acalmar uma pessoa. Olha o que a acupuntura faz. Basicamente isso. Claro que tem o ponto certo, não é sair querendo rasgar a orelha, mas tem os pontos que você consegue esse efeito. E a fisiologia moderna está mostrando, com toda a tecnologia atual, uma coisa que a medicina tradicional chinesa sabe há 5.000 anos, mais ou menos, né? Nervo 11, nervo acessório, ele está aqui, ó, no nosso pescoço, ele ajuda na movimentação da nossa cabeça e do nosso pescoço, ele é motricidade, somático quer dizer voluntário, né? E, por último, o 12, o hipoglosso, que é um que fica aqui na nossa garganta. Ele também ajuda quando a gente precisa de vomitar, por exemplo. Quando a gente dá, né, dá aquele negócio ali, aquele nó na garganta que dá vontade de vomitar, ele junto com o glossofaríngeo, que é o 9, auxiliam ou atrapalham nesse processo aí de vômito, tá? E só para vocês verem de onde que eles saem, né, se eu pegar um cérebro e olhar assim, de onde que esses nervos saem. Eles são assim. Não precisa decorar qual que é cada um não, tá, gente? É importante saber que eles existem. E na nossa coluna, ou na nossa medula espinhal, eu já tinha mostrado essa figura para vocês na aula de osso, que a gente falou de coluna, eu acho. Que eu falei que, da mesma forma que a gente tem as vértebras, a gente tem pares de nervos saindo entre as nossas vértebras. Não é na mesma quantidade, porque nós não temos 33 pares de nervos, nós temos 31, mas é quase na mesma quantidade, né? A cada duas vértebras que você tem, você vai ter um par de nervo craniano e de nervo espinhal. E assim como a sua coluna é dividida em partes, os seus nervos da coluna, da medula espinhal, vão ser divididos em partes também. Então, se eu tenho a coluna torácica, eu tenho os nervos, se eu tenho a coluna cervical, eu tenho os nervos cervicais. Coluna torácica, nervos torácicos. Coluna lombar, nervos lombares. E, por fim, os nervos sacrais e um sozinho, coitado, no cóccix, que é o coccígeo, né? Vocês podem ver que aqui tá um desenho sólido, vem o verdinho que é a cervical, o torácico, o lombar. Chega no vermelho, eu tenho um pouquinho de desenho sólido e o resto viram uns fios. Acho que vocês estão vendo aqui. Esses fios aqui, em vermelho, junto com... em vermelho aqui. Eles vão ser chamados de cauda equina, tá? Nas suas últimas vértebras, não tem mais medula, o tecido rígido da medula. Tem só nervos, feixes de nervos que vão sair pelas vértebras da lombar e do seu osso sacro, tá? Essa estrutura é chamada de cauda equina. Tudo certo? Vocês estão caladinhos hoje, se precisarem falar alguma coisa, vão falando aí. Eu acho que eu falei disso para vocês na aula de osso, quando eu falei de coluna, mas eu vou falar de novo. Lembra nessa figura aqui, que existe um vácuo de nervos aqui, e existe um conjunto de raízes nervosas aqui em cima, e um conjunto de raiz nervosa aqui embaixo? A esses dois conjuntos, em cima e embaixo, eu vou dar o nome de intumescências, ok? Ou plexos. Pode ser chamado de plexos também. Então, eu tenho em dois lugares da minha coluna vão sair pares de nervos, vão sair muitas raízes nervosas, um conjunto. Isso vai acontecer na região do pescoço, por isso eu vou chamar de intumescência cervical, e vai sair também na região lombar, por isso que eu vou chamar de intumescência lombar. Então, nessas regiões, saem conjuntos de nervos. Na região cervical, vai sair os conjuntos de nervos que vão enervar os seus braços, que vão permitir movimento dos seus membros superiores. E na região lombar,
esse conjunto de nervos vai permitir o seu movimento de membros inferiores, tá? Ou eles também podem ser chamados de plexo braquial, porque vem dos braços, permite o movimento dos braços, e plexo lombar. Num cadáver, como que a gente consegue enxergar isso? Ó, C9, T12. Par de nervo cervical 9, cervical 10, cervical 11, acabou o cervical, começa o torácico. Torácico 1, torácico 2. E aqui, entre C9 e T2, está saindo uma intumescência, um conjunto de nervos que estão seguindo o seu caminho e vão seguir até a ponta dos dedos. Vão inervar a escápula, vão inervar os braços, o braço, o antebraço e chegar na ponta dos dedos. Esses nervos vão se subdividir, vai ter a raiz nervosa que vem na parte da frente e que pega esses 3 dedos aqui, vai ter a raiz nervosa que vem por trás, pega o tríceps, pega a ulna e vem nesses 2 dedos aqui. Então, por exemplo, uma lesão que eu tenho na região do tríceps, lesão nervosa, vai alterar o movimento desses 2 dedos. Já se eu tiver uma lesão nessa região aqui, vai alterar o movimento desses 3 dedos, o dedão e esses 2 dedos da mão, por exemplo, né? E na nossa coluna lombar e sacral vai acontecer uma coisa muito parecida. Nosso plexo lombar ou plexo lombosacral, vocês podem achar também. Começa em L1 e vai até o final da sua coluna. Tem um nervo que passa por aqui, ele tá passando. Deixa eu ver se tem uma. Deixa eu só ver se tem ele especificamente. Aqui, ó. Tem um nervo aqui que tá passando aqui por trás, ó, chamado nervo ciático. Vocês já devem ter ouvido falar. Muitas pessoas têm dor no nervo ciático, tal do ciático. Tem gente que chama de asiático também. Esse nervo, ele é muito judiado, porque ele sai da raiz nervosa para dentro do seu quadril, aí ele vem, passa por trás, tipo assim, ele passa dentro, sai e passa por trás da sua perna e vai até perto do seu calcanhar. O problema, deixa eu ver se dá para ver aqui. Aqui mostra melhor, ó. Ele tá saindo daqui, da sua coluna, aí ele passa por dentro do seu quadril, pelo meio, né, pelo buraco do seu quadril, e sai aqui, ó, passa por uns músculos que tem aqui, sai por trás da sua coxa, lá por trás assim, perto do bumbum, aí vai lá por trás da coxa, passa pela perna e chega perto do seu calcanhar. Qual que é o problema desse nervo? Eu não sei se vai ter uma foto, não vai ter uma foto específica. O problema desse nervo é que ele faz assim, ó, nos músculos que a gente tem no nosso glúteo. Então, tem alguns músculos lá, tem o glúteo máximo que passa por cima, tem o piriforme que passa muito perto dele. E aí, quando ele passa assim, para chegar lá na parte de trás da nossa coxa e ir até o nosso pé. E às vezes esses músculos aqui, geralmente junta glúteo e piriforme, eles ficam encurtados. Quando a gente passa muito tempo sentado, postura, esses músculos são encurtados. Pode chegar num ponto em que eles estão tão encurtados que eles começam a pressionar esse nervo, o ciático, que passa entre eles. E aí, quando eles começam a pressionar, nervo, quando é pressionado, dor. Diz para o nosso cérebro que está doendo. Geralmente dói de onde ele está sendo pressionado até onde ele termina. Então, por isso que é uma dor que começa ou na região das costas, da própria coluna, ou na região do glúteo e vai até perto do pé, ou até o tornozelo, até o calcanhar. E aí, geralmente, o problema não é na coluna, não é uma hérnia, não é um disco que está fora do lugar. O problema costuma ser no músculo piriforme, que junto com o glúteo máximo está apertando esse nervo. E aí, ou o músculo piriforme pode estar tanto encurtado quanto frouxo. Se ele estiver frouxo demais, também vai ter esse mesmo efeito. E aí a pessoa precisa fazer fisioterapia, depois que descarta hérnia de disco, descarta essa parte ortopédica, aí a pessoa vai fazer fisioterapia
para consertar os músculos que estão pressionando esse nervo, e esse nervo volta a ter o seu funcionamento normal, tá? Pelo menos a princípio. Qual que é o problema? O problema é que a maioria das pessoas, primeiro, não procura médico, demora demais a procurar um médico, e aí, a longo prazo, um nervo que fica ali sendo judiado, a pessoa vai só tomando remédio, a longo prazo pode causar uma lesão nesse nervo. Eu posso começar a lesionar o tecido nervoso, que manda mensagem para o cérebro, ou que recebe mensagem para o cérebro e impulsiona para frente. E aí, se eu tenho uma lesão de nervo é muito ruim de recuperar. Nossos nervos têm uma péssima capacidade de se regenerar, ou nenhuma, dependendo da região em que esses nervos se encontram. E aí pode acontecer de eu passo 10 anos reclamando daquela dor, aí tomando remédio, aí dá uma deitadinha e não sei o quê. Aí um dia eu resolvo ir ao médico, percebe que há esse problema, tem alguns testes que faz para descobrir de onde que está surgindo o problema, para descobrir se ele está na origem da coluna ou não, se está mais para frente. Chama eletroneuromiografia, um dos exames que existem para isso. E aí, então o problema é esse, vai para a fisioterapia tratar o que está em volta desse nervo, né? Mas se ele já está lesionado, a fisioterapia ajuda, mas pode não resolver 100%. Então, o maior problema desse nervo é o tempo que as pessoas demoram para ir atrás de resolver a dor do tal do ciático, aquela dorzinha que os velhos ficam andando com a mão na bunda, sabe? Ou com a mão na parte de cima da bunda, assim, da coluna, a parte de baixo da coluna. Bom, a parte que eu estava explicando mais cedo, sobre aquela via dorsal, ventral, que é a via motora e a via sensorial, eu ia explicar ela mais uma vez aqui. Por isso que eu tentei não bagunçar a cabeça de vocês. A via sensorial ou a via sensitiva, que é a mesma coisa, também pode ser chamada de via aferente. Pensa que aferente é a via que afere, que mede, que percebe, tá? Porque tem 3 nomes diferentes para a mesma coisa, não sei. Mas via aferente ou via sensitiva ou via sensorial é tudo a mesma coisa. E por outro lado, a via eferente ou via motora ou via somática é a mesma coisa também, tá? Aferente, que afere o ambiente, que percebe o ambiente. Para perceber, eu preciso ter sensibilidade, por isso via sensitiva. É a via que percebe o ambiente, passa esse recado até a medula e esse recado chega no seu cérebro e você interpreta. E a via eferente é a via que efetua uma resposta, que efetua um movimento, por exemplo, por isso via motora, tá? Então, a via aferente percebeu, por exemplo, que a água do chuveiro tá gelada. Aí chegou lá no cérebro, ai, que água gelada, foge desse chuveiro. O cérebro vai responder, manda recado para os seus músculos efetuam um movimento de sair daquela água gelada, por exemplo. Você funciona o tempo todo assim. A via aferente percebe, o cérebro processa, a via eferente responde, efetua uma resposta, uma ação. Apesar de estar escrito motora aqui, não é só para os seus músculos ou só para a sua parte motora que essa via vai responder, vai agir. Ela também vai agir nos seus órgãos internos, nas suas glândulas, por exemplo, tá? Motora é um jeito de interpretar, porque também envolve a parte motora, mas por dentro aqui, essa via também vai fazer algumas coisas acontecerem. Então, a gente tem as vias ou os neurônios, os tipos de neurônios aferentes e eferentes, certo? Mas a gente também tem, tanto no nosso cérebro quanto na nossa coluna, os interneurônios, que são neurônios que conversam entre outros neurônios. Não são nem aferentes nem eferentes. Eles conectam os aferentes com os eferentes, tá? Na nossa medula, esses neurônios, que são aqui vão ser chamados de neurônios de associação, são esses aqui, os interneurônios, eles servem para que a gente tenha uma resposta rápida em situações que parecem ser de perigo.
quando a resposta precisa ser tão rápida que não dá tempo do sinal que a sua via aferente recebeu levar até o cérebro interpretar e processar uma resposta para a via eferente efetuar. Eu preciso de reagir antes disso. Por isso existem esses interneurônios na sua medula, para não depender da resposta do seu sistema nervoso central. Quando acontece essa coisa, essa situação de iminente perigo, e você precisa de uma resposta antes de pensar, primeiro responde, depois o cérebro processa, essa situação a gente chama de reflexo. Sabe reflexo? Arco reflexo, é isso que acontece. Então vamos supor que aqui, nesse exemplo do joelho, sabe quando o médico dá a marteladinha lá no joelho e a gente dá um chute? O que acontece nessa situação? A gente tem a patela, né? Esse ossinho aqui, a rótula do joelho, e a gente tem um músculo quadríceps, que são 4 músculos aqui da coxa, que terminam em um tendão só, passam pela patela e se inserem na tíbia. Chama tendão patelar, porque ele passa sobre a patela. Aí o médico vem e dá uma marteladinha justamente aqui, no seu tendão patelar. O que isso vai causar no seu tendão? Do nada estava tudo bem e do nada você... Deixa eu ver se tem. Como você estava sentado, eu não sei se dá para me ver aqui. Vou abaixar um pouquinho só para vocês verem meu joelho. Como eu estava sentada nessa situação, o meu tendão patelar estava justo, estava quase todo esticado. No que eu faço isso daqui, eu afundo o meu tendão patelar, eu hiperestendo o meu tendão patelar. Isso não é para acontecer. É um risco você ter uma lesão se você causa uma hiperextensão do tendão patelar. Esse susto que o seu tendão levou, a sua via aferente aferiu, percebeu, levou essa mensagem, ó, pelos seus nervos até a sua medula espinhal. É uma situação de perigo iminente, então não dá para esperar o seu cérebro perceber, ó, estendi meu tendão patelar. Não, você tem que reagir mais rápido que isso. Então, por um caminho, quando chega na medula, parte do caminho vai subir até o seu encéfalo, mas tem um neurônio aqui, o interneurônio, ou o neurônio de associação, já vai mandar o recado direto para a via motora, vai fazer um arco, por isso arco reflexo, vai fazer uma ponte entre a via aferente e a eferente. E a via eferente vai responder. Como que ela vai responder? Ela é uma fibra motora. Motora vem de movimento. Como que eu vou movimentar? Eu vou contrair o músculo. Que músculo? O que está ali com o tendão patelar, o músculo do quadríceps. Quando eu contraio o músculo quadríceps, o que ele faz? Estende o joelho. Então eu levo a martelada e chuto, estendo o joelho. Quem tornou isso possível foi o interneurônio que está aqui, que formou uma ponte, ou um arco reflexo. Por isso que essa condição é chamada de arco reflexo. Entendeu? Olha só, mais um exemplo desenhado de outro jeito. Tendão patelar vai ser hiperestendido quando levar uma martelada. A via sensorial vai levar essa mensagem de hiperextensão, de perigo, até a medula. E, ó, na medula tem o interneurônio, vai mandar um recado direto para a minha via eferente, que vai efetuar uma contração nos meus músculos. E quando esse músculo contrair, o joelho vai estender. E por que é reflexo? Como que a gente determina se uma reação do nosso corpo é reflexa ou não, ou é processada pelo nosso encéfalo? Se você reage antes da mensagem chegar no seu encéfalo, é reflexo. Se precisa chegar no seu encéfalo para você pensar e aí você reagir, não é reflexo, tá?
É importante porque a gente confunde muito tempo de reação com reflexo. Você ser muito rápido numa resposta, mas essa resposta ser processada pelo seu cérebro não é reflexo. Você só tem um ótimo tempo de reação. O reflexo, você só para processar, você só pensa, você só percebe depois que você reage. Primeiro você reage, depois o seu cérebro processa, tá? Por que confunde? Aqui eu esqueci de botar o desenho do jogador de futebol. Às vezes a gente vai cair um objeto, a gente pega no ar, né? O goleiro não tá vendo para onde que o cara vai jogar, e aí quando o cara chuta, ele consegue certinho na bola. E aí, erroneamente, a gente chama isso de reflexo. Isso não é reflexo, isso é tempo de reação. Ou na prova de atletismo que dá o tiro lá e todo mundo tem que sair correndo. Quem sai correndo mais rápido é reflexo? Não, é tempo de reação. Só é reflexo quando você só percebe depois. Por exemplo, quando você encosta numa panela quente. Primeiro você tira o braço, depois é que você sente que o negócio está doendo. Reflexo, isso é reflexo. Quando você bate a quina do cotovelo assim, tipo na mesa em algum lugar e dá aquele choque, você nem entendeu por que esse movimento aconteceu. Aí depois que vem a dor, que você deu um negocinho ali no nervo. Isso é reflexo. E o exemplo do joelho também, você bate e chuta, você não pensou em chutar, aconteceu. Porque primeiro aconteceu, depois você parou para pensar. Reflexo, tá? Alguma dúvida em relação a isso? Hoje eu tô tagarela. A aula tá quase acabando, em compensação. Bom, e aí eu falei que a gente tem um sistema autônomo, né? Um sistema que faz coisas por nós. Eu já tinha comentado em outras aulas que o nosso intestino não depende da nossa vontade para ter movimento peristáltico. A nossa respiração não depende da nossa vontade. Você vai inflar o pulmão, contrair o diafragma pensando nisso ou não. Seu coração vai bater, acelerar, desacelerar, você querendo ou não. Tudo isso, tudo que funciona sozinho, tudo que é autônomo, faz parte do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo não é uma região do nosso cérebro, é uma forma do nosso corpo, do nosso sistema nervoso de funcionar, tá? E esse sistema nervoso autônomo se subdivide em duas partes: simpático e parasimpático, ok? Quando você está numa situação de luta ou fuga, você imagina um homem das cavernas, de repente vem um urso, um lobo, sei lá o que, e você precisa fugir, você precisa correr. Quem se aciona é o sistema simpático. E o sistema parasimpático é ativo ou é ativado quando a gente está numa situação de boas, de calmaria, certo? Então vamos para o simpático, que é uma situação de luta ou de fuga, uma situação de preocupação, uma situação de estresse, de medo. Esse tipo de situação vai ligar, vai ativar o sistema simpático. Quais as consequências que esse sistema vai trazer? De que forma ele vai se ativar ou ele vai agir no nosso organismo? Ele vai fazer algumas dessas ações, vai fazer todas essas ações aqui, que estão desenhadas, e mais algumas. Primeiro, vamos começar de cima. Dilata a pupila. Quando seu sistema nervoso simpático é ativado, significa que você está em perigo, que você está sob estresse, que você precisa sobreviver, lutar ou correr. De que forma essa ativação pode melhorar os seus sentidos para que você seja mais competente em lutar ou correr ou fugir? Quando eu dilato a pupila, eu permito que mais luz entre nos meus olhos, então eu enxergo melhor. Por isso que a pupila dilata quando o sistema simpático é ativado. Na gente é mais difícil de enxergar isso, mas se você pegar um gatinho, por exemplo, quando ele vai se animar para brincar com você, a pupila dilata na hora. Uma coruja faz a mesma coisa, o cachorro faz a mesma coisa. Dá para ver que a pupila dilata quando ele vai brincar ou vai morder, vai te atacar. Outra coisa que acontece é a inibição da salivação. Imagina, já viu que quando a gente corre muito, né, ou quando a gente está nervoso, a boca fica seca? Porque é quando o sistema simpático está ativado, a gente tem menos salivação de fato.
Imagina que você está correndo de um urso numa floresta. Para que você vai produzir saliva? Se tem água na saliva e você não pode desperdiçar água porque você está fugindo de um monstro na floresta. Então, vai inibir a sua salivação. É uma forma de realocar recurso para outros lugares que precisam mais. Vai causar o relaxamento dos brônquios. Por quê? Quanto mais relaxado, mais dilatado estão os meus brônquios. Quanto mais dilatados, mais ar vai entrar e mais ar vai sair. Então, se um brônquio está assim, passa um tanto de ar. Se o brônquio fica assim, passa muito mais ar. Por isso que os brônquios vão relaxar. Não se liguem na palavra relaxar, já que a gente está falando de uma situação de estresse, numa situação de tensão e não de relaxamento. Pensa em dilatar. Vai aumentar de tamanho, tá? Para vocês não lembrarem errado. Para compensar tudo isso em relação ao sistema cardiovascular, o sistema simpático também vai acelerar os batimentos cardíacos. O seu coração, já viu quando você leva um susto, quando você fica nervoso, seus batimentos cardíacos aceleram. É o sistema simpático que está fazendo isso. Ele está fazendo você liberar a adrenalina e está agindo lá sobre o seu nó sino atrial para fazer você contrair mais vezes o seu coração. Também vai inibir a atividade do estômago. Não sei se vocês já passaram por isso, mas se já aconteceu de vocês comerem passando raiva. Quando você come passando raiva, a digestão não vai bem. Dá um negócio, fica parado, dá dor no estômago. Por quê? O estômago está com a atividade inibida quando você está com raiva, quando você está estressado, quando você está ansioso, quando você está agitado. Justamente porque se você está correndo de um urso na floresta, para que o seu estômago vai ficar funcionando? Para que você vai produzir mais ácido? Para que você vai digerir alguma coisa? Você precisa realocar recursos e o seu estômago não vai ser prioridade nesse momento. Então já fica a dica. Tá puto da vida? Não come. Espera um pouco, porque senão você não vai conseguir digerir bem aquela comida, tá? Não é só a raiva que você não vai digerir, a comida também. Quando você está nessa situação, você estimula a liberação de glicose pelo fígado. O seu fígado está guardando uma substância chamada glicogênio. O que é o glicogênio? É um monte de molécula de glicose grudado, formando uma molécula muito grande. Se você precisa lutar ou correr, você precisa de glicose disponível para os seus músculos, para tudo funcionar. Então, o seu fígado vai começar a estimular essa liberação de glicose. Vai acontecer, por exemplo, da glicose subir. Se for uma pessoa diabética que está estressada, passou por uma situação de perigo e tal, aquele estresse, pode medir a glicose, porque a chance dela subir e aí a pessoa ter outros problemas existe, é real, tá? Porque por causa do fígado, mesmo que ela não tenha comido, o fígado vai começar a quebrar a glicogênio e liberar a glicose na corrente sanguínea, que é para o caso de você precisar, o seu corpo entende que você pode precisar. Estimula a produção de adrenalina e noradrenalina, o que já explica quase tudo o que eu falei aqui. Coração acelerar, quebra de glicogênio, isso é consequência da liberação de adrenalina. Vai inibir o peristaltismo, então aqueles movimentos empurrando o bolo fecal para frente e tal, vai ficar diminuído. Se uma pessoa está em constante situação de estresse, em constante ativação simpática, esse peristaltismo não vai funcionar direito. Você não vai conseguir empurrar para frente o bolo fecal, né, o que você comeu, até virar as fezes e até você eliminar. O que vai acontecer com uma pessoa que é assim? Ela vai ter intestino preso, porque as fezes vão ficar muito tempo ali paradas dentro do intestino grosso, e o intestino grosso vai absorver a água dessas fezes. E aí, quanto menos água, mais dura as fezes, mais preso fica o intestino. No caso da bexiga, tem um efeito semelhante, ou uma leitura semelhante à do relaxamento dos brônquios. Né? Cuidado com a palavra relaxa, porque não é no sentido de tá tudo bem, é no sentido de dilatar, tá? Dilata a bexiga. Você está correndo de um urso na floresta.
Vai dar tempo de você parar um pouquinho, pedir altas, fazer xixi e continuar correndo? Não. Então, quando o seu sistema simpático está ativado, a sua bexiga dilata para que caiba mais urina dentro dela, para que ela possa passar mais tempo sem precisar ser esvaziada. Tá? Então, uma pessoa que é muito ansiosa, é muito nervosa, ela armazena mais urina. Em compensação, quando a gente está relaxado, tipo assim, a diferença de quando a gente está no trabalho para quando a gente está em casa. Geralmente, quando a gente está em casa, a gente vai ao banheiro mais vezes, urinar. Porque a bexiga está relaxada, tá tudo bem, então a bexiga está menor. Cabe menos urina. Ativa o sinal de que você precisa ir ao banheiro mais rápido, com menos urina. Se você está no trabalho, está na correria, está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, a bexiga está mais dilatada. Cabe mais urina. Aí até ela encher e te dar o sinal de que você precisa esvaziar, vai demorar mais, vai ter mais urina ali esperando para sair, tá? E aí, uma coisa interessante aí nos homens, especificamente, é que o sistema simpático, quando ele está ativado, ele promove a ejaculação. Beleza. Mas, para promover a ereção, é o parasimpático que precisa estar ativado. Por isso que quando o homem está nervoso, não sobe. Porque se o homem está nervoso, o sistema simpático está ativado. E para ter a ereção, é o parasimpático que tem que estar ativado. E os dois não ficam altos ao mesmo tempo. Quando um está ativado, o outro está inibido. Quando o outro se ativa, um se inibe. Eles vão se equilibrando assim, mas nunca vai estar os dois lá para cima, nem os dois lá para baixo. Então, se o homem está nervoso, está com o sistema simpático ativado. Não vai ter ereção. Para ter ereção, precisa estar calmo, precisa estar de boas. Aí acontece a ereção. Mas a ejaculação também não vai acontecer se for naquela leseira, se for naquela lerdeza, se for, né? Vamos lá, isso, continua, também não vai acontecer a ejaculação, porque para a ejaculação eu preciso da ativação do sistema simpático. Então, preciso começar calmo e terminar agitado, com o coração batendo forte, acelerado. Entendeu a lógica? Ó, como eu acabei de comentar, é importante lembrar que esses dois sistemas não são contrários, não são antagônicos, eles são coordenados, tá? Não é automático, desliga um, liga outro, desliga um, liga outro. Não, eles vão se equilibrando de acordo com a situação que você está vivendo. Algumas partes do seu corpo têm inervação exclusivamente simpática, ou seja, ou eu estou ativando o sistema simpático, ou não está acontecendo nada. Exemplo, músculos lisos, para os seus músculos lisos estarem ativos. Como é que eu vou explicar? Seus músculos lisos ali, das suas artérias. Se o sistema simpático está ativado, você está numa situação de luta ou fuga, a musculatura dentro das artérias vai se ativar, a sua pressão sobe para perfundir melhor seus músculos para você conseguir correr. Tudo é uma consequência, né? A sua pele, a mesma coisa. Por isso que quando você está ansioso ou está nervoso ou irritado, você sua mais, por exemplo, quando está tudo bem, tá, né, de boas, a chance de você ficar suado é menor. Então, uma pessoa constantemente estressada, ansiosa, ela transpira mais, porque as glândulas da pele são inervadas pelo sistema simpático, e na maioria dos vasos do corpo, isso também acontece. E lembrando que esses sistemas tendem sempre a se equilibrar. Mas para esses sistemas se equilibrarem, você precisa estar equilibrado também, tá? Alguém comentou aqui quando eu falei da ansiedade. A ansiedade é um estímulo exagerado do sistema simpático. Quando o nosso psicológico está esperando por alguma coisa acontecer, o que que é, ninguém sabe, né? Ninguém nunca descobriu, mas é alguma coisa. Tipo assim, o seu cérebro tá falando, cara, se prepara. Você fala, mas pra quê? Não, se prepara. Mas pra quê? Eu não sei, mas fica preparado. E aí você fica nesse preparado, né? Preparado para fugir, preparado para lutar ou correr. E aí você tem todos esses acontecimentos aqui do sistema simpático sem precisar sair correndo, sem ter nada acontecendo, né? E é por isso que engorda. Por exemplo, que a pessoa ansiosa, que é uma pessoa que está sempre nesse luta ou fuga, está sempre suando, tem uma digestão pior,
tem o coração mais acelerado do que o normal, fica produzindo adrenalina, que também vai produzir cortisol, que vai liberar açúcar no sangue, mas você não está queimando esse açúcar, essa glicose, porque você está parado, você não está correndo de um urso, e aí essa glicose vai ser metabolizada como excesso, ou seja, vai virar gordura, e aí vai. Uma coisa depois da outra, uma coisa depois da outra. Né? O que ajuda muito a equilibrar o nosso sistema simpático? Porque o que acontece? Numa pessoa que tem muito isso, o sistema simpático está aqui. Aí, né, acontece alguma coisa, bate aquela ansiedade, pá, ele vai lá para cima, ele volta. Aí, por pouca coisa, vai lá para cima, ele volta. E aí fica essa montanha russa o dia inteiro. Seus hormônios, um monte de coisa sendo produzida, como se várias vezes ao dia você tivesse quase, né, quase para morrer, quase em perigo. O que ajuda muito o seu sistema simpático a atuar menos, a segurar a onda, a parar de disparar por pouca coisa? Exercício físico. A adaptação que o exercício físico gera a longo prazo é que justamente o seu sistema simpático não atue tanto em situações que não precisa, que ele fique mais, mais de boas, tá? O que é o exercício? É uma simulação de uma situação de luta ou fuga. Você tem todos esses efeitos aqui de luta ou fuga quando você pratica o exercício físico, só que é pontual. Eu vou lá, eu vou passar tanto tempo fazendo exercício, eu vou ter esses efeitos e depois eu me acalmo. E aí, com o tempo, o seu corpo se acostuma a ter esses estímulos reagindo menos. Então, você acelera menos o coração, você tem menos problema de digestão. Enfim, o seu corpo passa a ter menos ativação simpática ou ter menos picos de ativação simpática, e você passa a ser menos ansioso também, porque é uma via de mão dupla. O psicológico influencia no físico e o físico influencia no psicológico. Né? A dica para os ansiosos aí: pratique exercícios físicos e diminua a sua ativação simpática ou a sua estimulação simpática. Aqui, deixa eu ver se eu. Aqui, só para vocês verem a localização. Lembra que eu comentei que a gente tem as intumescências aqui em cima, na parte do plexo braquial, e a intumescência lombosacral. Basicamente, nas nossas intumescências, em termos de sistema nervoso autônomo, quem vai mandar são os nervos parasimpáticos. E naquela parte do meio que eu falei que era visceral, que estava com os nervinhos cortados, é a parte simpática que vai funcionar. Então, ó, basicamente, parasimpático, começo e fim, e simpático no seu meio. E aí, só um resumo nos seus sistemas parasimpático e simpático. Parasimpático é basicamente o volta à calma, né? É o que faz o seu corpo ficar de boa, que faz o seu corpo ficar menos ativo para o que não precisa. Então, o parasimpático vai diminuir os seus batimentos cardíacos, vai diminuir, ou vai diminuir a vasodilatação, vai causar a vasodilatação, vai diminuir a vasodilatação do músculo esquelético e vai diminuir a vasoconstrição do músculo liso. Ou seja, vai diminuir o tanto de sangue que está indo para o músculo e vai aumentar o tanto de sangue que está indo para a musculatura lisa, como seus intestinos. Por isso que a sua digestão funciona melhor quando você está calmo, não quando você está nervoso. Vai aumentar a contração brônquica. Para que o brônquio precisa estar grandão, dilatado, se você está de boa, respirando calmamente? Ele pode ficar mais contraído. O brônquio mais contraído te protege mais, porque ele consegue filtrar melhor o que está vindo de fora, por isso que ele não fica dilatadão sempre, para sua proteção, para que a parede do brônquio consiga, aquelas células ciliadas que eu já comentei, consigam filtrar caso uma bactéria esteja querendo passar por ali. Diminui a transpiração, você sua menos se você não está numa situação de alerta, e aumenta o peristaltismo. Então, o seu intestino vai funcionar melhor numa condição parasimpática. E o simpático é quase sempre o contrário, né? É uma resposta ao estresse, a um estímulo, a uma situação de luta ou fuga. Não precisa se prender a isso não, mas ele vai aumentar
a produção de neurotransmissores como acetilcolina e noradrenalina. Olha aqui o efeito da pupila dilatada que eu comentei com vocês. Nos gatinhos é muito fácil de perceber. Quando eles estão se preparando para um ataque, seja um ataque de verdade, seja para brincar com você, a pupila dilata na hora. E por quê? Quanto mais pupila, mais luz entra, melhor eu percebo o ambiente ao meu redor. E aí, nos gatinhos é sempre fofo. Então, o sistema simpático, eu vou aumentar essa frequência cardíaca, respiratória, eu vou aumentar o fluxo sanguíneo para o músculo e diminuir o fluxo sanguíneo para a musculatura lisa. Então, eu dilato o que vai para o músculo e eu diminuo, eu constrinjo o que vai para a musculatura lisa. Por isso que você digere pior e absorve menos também os nutrientes. Tenho aumento da dilatação brônquica, justamente para caber mais ar, já que você está numa situação de precisar de mais oxigênio. Aumento a transpiração, gente ansiosa costuma suar mais que a gente que não está com o sistema simpático ativado. E diminui os movimentos do estômago e dos intestinos, né? Piorando a digestão, por exemplo. Isso aqui vocês não precisam decorar. Só para vocês entenderem o que acontece quando você está com a ativação parasimpática e quando você está com a ativação simpática no seu corpo. Aqui tanto faz se é numa situação de estresse, você está passando raiva, ou se você está praticando exercício, porque a reação do organismo é a mesma. Seu corpo não sabe que você está pedalando rápido porque você acha legal ou porque você está fugindo de um urso, por exemplo. Seu corpo não diferencia isso tão bem. Então, quando você está numa situação de repouso, que a sua frequência cardíaca está, né, menos alterada, vai passar pelo seu corpo, tipo assim, vai circular pelo seu corpo por tempo, se não me engano, é a cada minuto, não, se não me engano, é a cada hora, a sua circulação sanguínea vai, tipo assim, se eu marcar uma célula, ela vai demorar mais ou menos 40 minutos para dar a volta no seu corpo. Então, a sua circulação, para ela se completar num ritmo, quando você está em repouso, é de mais ou menos 40 minutos. Quando você está em exercício, seu coração está batendo mais rápido e a sua pressão está aumentada. Então, esse sangue vai circular mais rápido. Ele vai passar pelo mesmo lugar mais rápido do que antes. Ou se eu falar isso de outra forma, no meu coração, em repouso, por hora, eu vou expelir mais ou menos 5 litros de sangue. Então, se eu contar cada batimento e contar o tanto que saiu do meu coração em 1 hora, vai dar mais ou menos 5 litros de sangue. Se eu tiver em exercício nessa mesma hora, vão ser 25 litros de sangue. O sangue vai passar 5 vezes mais rápido pelo coração. É um exemplo, é didático, tá? E para onde que tá o sangue? Como que ele está distribuído quando eu estou em repouso? 27% no cérebro, 20% nos músculos, um pouquinho no músculo do coração, não é passando pelo coração, mas no coração em si. 6% para a pele, 14% para o cérebro e 22% passando pelos seus rins. E quando você está numa situação de estresse ou numa situação de exercício, eu tenho uma alteração do fluxo sanguíneo. Eu preciso jogar mais sangue para os seus músculos, já que você precisa correr, lutar, fugir, e acaba que sobra menos sangue para perfundir os meus outros órgãos. Quando você está fazendo exercício, ou é uma situação pensada, que tem hora para começar, hora para acabar, isso não te traz prejuízo. Pelo contrário, você leva mais nutriente para os seus músculos por um tempo, e depois volta, quando você voltar ao repouso, essa outra equação aqui volta. Mas no caso de uma pessoa constantemente estressada ou ansiosa, ela passa muito tempo nessa situação de fluxo sanguíneo, que é mais para os músculos e menos para outras áreas também importantes. Então, ó, por exemplo, o fígado sai de 27% para 2%, bem menos. E o fígado é quem recebe todos os nutrientes que você pega ali do intestino, metaboliza e redistribui para o corpo. Se ele está com menos circulação,
esse processo vai estar prejudicado. Não é que você, além de você absorver menos, você ainda metaboliza menos os nutrientes que você ingere quando você está sempre numa situação de estresse. Os seus rins também vão receber menos. O seu cérebro passa de 14% para 4% de fluxo sanguíneo ou de perfusão sanguínea. Já viu que uma pessoa muito estressada pensa menos? Mais age do que pensa? E depois, nossa, como que eu pude fazer isso? Nossa, eu estava cego. Estava mesmo, porque o cérebro perdeu 10% do funcionamento dele. Tá? A pele também é prejudicada, a pele aqui saiu de 6%. É aqui que esse número está errado, aqui está ao contrário. Aqui é 600 ml e aqui é 300 ml. Gente, esse erro é do livro, tá? Não é meu. E o coração, a pele recebe menos, uma pessoa muito estressada, a pele vai ser menos hidratada, por exemplo, vai ter mais ruga, olha só. E o coração também vai receber menos, ó. Aqui ele sai. Não, o coração se mantém, porque ele tem menos, mas passa mais vezes pelo coração. E 84% de todo o músculo, de todo o sangue que está no seu corpo vai ser desviado para os seus músculos, para que os seus músculos recebam oxigênio, glicose e possam te levar para essa luta ou para essa fuga. E aí, como eu falei, quando você faz isso por um determinado número de horas, um determinado tempo, tantas vezes por semana, um pouquinho por dia, não tem problema nenhum, que depois tudo volta ao normal. O problema é quando você passa boa parte do seu dia nessa situação aqui, que é de estresse. E aí você tem menos sangue no seu cérebro, menos sangue nos seus intestinos e no seu fígado, menos sangue nos seus rins. Não tem como isso ser benéfico para você. Entende o problema da ansiedade, problema fisiológico mesmo? Eu sei que a ansiedade não é só fisiológica, né? Tem a parte psicológica, e se a parte psicológica está lá disparando, a fisiológica vai disparar junto. Mas entenda como esse problema prejudica o seu organismo e como é interessante buscar formas de tratar, né? Acredite, aqui tem uma ansiosa, bem ansiosa, sabendo do que está falando. Gente, vocês ficaram muito calados hoje. Eu falei igual uma matraca. Já fiquei sem voz. Mas a aula de hoje é isso. Vocês têm alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Jennifer vai tratar da sua ansiedade. Faz bem. Hello? Vocês estão aí? Professora, Senhora. Eu gosto muito de abóbora, né? Mas ultimamente, toda vez que eu como abóbora cabutiá, me vem a salivação. Eu sinto o doce da abóbora. Toda vez que eu como abóbora agora, ela não para no estômago, eu vomito ela todinha. Tá Não sei grávida? o que é. Não, professor. Já faz tempo já. Toda vez que eu como, não tá me fazendo bem abóbora. E eu achei que é porque eu tenho refluxo, então achei que era por isso. Mas se eu fui pesquisar, diz que a abóbora faz bem pro refluxo. Então, tipo assim, eu não faço ideia do que tá acontecendo com o meu estômago. Mas é na boca o que você sente, a salivação. O seu estômago tá tudo Isso. bem. É na boca que eu sinto a salivação. Toda vez que eu como, eu sinto o doce dela. Eu engulo, aí depois vem o doce da abóbora, eu começo a salivar. Que estranho. Olha, eu sei que a abóbora, ela tem duas coisas, digamos assim. Ela tem uma concentração, eu nunca lembro a substância que é o nome, mas é uma concentração, não é sulfato. Eu nunca lembro o nome da substância. É uma substância que a gente metaboliza por bactérias. As nossas bactérias metabolizam essa substância, tanto as bactérias da boca quanto as bactérias do intestino. E aí, quando a gente não metaboliza bem essa substância, ou quando a gente tem uma alteração nessas bactérias, aí pode ser tanto na boca quanto lá no intestino, a gente produz mais óxido nítrico. E aí pode ser local e pode ser, manda para a corrente sanguínea. O
que o óxido nítrico faz? Ele é vasodilatador, ele causa vasodilatação, tá? Por isso tem gente que toma suco de melancia, melão, beterraba para treinar, porque dilata os vasos e dá um boom, assim, dá um gás. Só que pode ser que isso esteja acontecendo com você com as bactérias da boca e aí esteja gerando uma vasodilatação e ativando as glândulas salivares por causa dessa vasodilatação. Pode ser isso. Ou, eu não sei se vocês já perceberam, mas de tempo em tempo o nosso paladar muda. E geralmente a gente tende a, quando criança, gostar muito de doce. O tal do paladar infantil é um paladar que gosta de doce, e a gente tende, não é regra, mas a gente tende ao longo da vida a ir diminuindo o gosto pelo doce e aceitando mais outros sabores, como sabores mais amargos, mais salgados, mais amargos. E aí, às vezes, uma coisa que antes era um doce gostoso para você, agora é um doce meio doce demais, aquele doce que dá agonia. Aí pode ser isso, o seu paladar pode ter mudado e tá aceitando menos esse doce, e aí dá aquela, na minha terra fala, dá uma repugna, dá até arrepio, que a gente fala. Pode ser isso, mas pode ser um problema nas glândulas salivares também. Problema sim, elas podem estar meio desequilibradas aí. E já deixo a dica, né, falando do sistema nervoso, quem tem desequilíbrio nessas bactérias, às vezes não tem um sinal, assim, não fica escrito na nossa testa, estou em desequilíbrio, assinado bactéria, não. A gente só descobre em algumas situações específicas. Mas quem tiver com esse desequilíbrio, principalmente porque não come direito, tem uma tendência bem maior a ter enxaqueca por conta desse desequilíbrio, com alguns alimentos específicos. Por exemplo, quando eu não estou com as coisas muito bem equilibradas, eu não posso nem pensar em comer melancia, melão, pepino, abóbora, porque é 40 minutos que eu como ou que eu tomo suco, sobe uma enxaqueca por vasodilatação, justamente por causa desse processo do óxido nítrico, que aí o que acontece? Dilata os vasos do meu cérebro, certo? O nosso cérebro, ele é capaz de aumentar de volume e diminuir de volume, de acordo com o fluxo sanguíneo que tem nele, com o tanto de água que tem nele. Quando a gente está de ressaca, que está tudo ressecado, ele está levemente diminuído. E quando eu causo uma vasodilatação, ele fica mais rico de sangue, né? Fica maior, fica com volume aumentado. Qual é o problema desse volume aumentado? É que aí a lateral dele fica espremendo a meninge. Lembra lá da aracnoide que funciona como um amortecedor? E nesse estímulo de espremer a meninge entende que tem um negócio errado ali. E aí fica um ciclo de envio de mensagem para o cérebro de dor. Por isso que vem a enxaqueca. Aí vai a enxaqueca, generaliza aí, só Deus na causa. Então, quem não come direito tem que evitar alguns alimentos. E quem tem tendência a enxaqueca? Não é todo mundo que tem tendência a enxaqueca. Tem que evitar alguns alimentos aí que podem causar enxaqueca, tá? O nosso cérebro, o cérebro em si, o material encefálico, ele não tem sensibilidade de dor. Se você cutucar o cérebro assim, você não sente dor. Então, não é o cérebro que está doendo, ou são as meninges, ou é uma disfunção que leva o recado para as células, para os neurônios, de o estímulo da dor. E o estímulo da dor, ele é percebido no cérebro todo. Não é igual, a audição é nesse cantinho, a visão é nesse outro canto. Não, a dor, ela é generalizada no cérebro, não tem um ponto fixo. E quanto mais crônica uma dor se torna, mais enraizada em vários pontos do cérebro essa dor fica. Tanto que, às vezes, em dores crônicas, você consegue remover a causa da dor, vamos supor que era um nervo, né, o que estava causando a dor, mas a pessoa continua sentindo dor, mesmo não tendo mais a causa. Porque o cérebro se fixou tanto naquele estímulo, naquela troca específica de neurotransmissores, que, mesmo tirando a causa, o estímulo continua no cérebro. E aí você tem que fazer meio que uma terapia neurológica para mudar os circuitos do cérebro e aí ele conseguir deixar de sentir dor. Uma técnica interessante para isso é a hipnose, por exemplo. A hipnose faz justamente isso, tira a atenção,
religa os fios, tira a atenção de um ponto do cérebro, manda para outro ponto, e aí o cérebro consegue se reconfigurar. Para quem tem dores crônicas, pode resolver. E efeito placebo também, às vezes funciona. Tem um caso de um estudo que foi feito com pessoas que tinham artrose no joelho, artrose daquelas bem debilitantes, a pessoa não conseguia mais andar de tanta dor, e fizeram um estudo. Na época ainda não tinha comitê de ética tão forte, então hoje jamais seria permitido, mas na época foi. O que eles fizeram? Um grupo, me imagina um grupo de 10 pessoas, todo mundo foi para a cirurgia, para melhorar, para jogar anti-inflamatório, para remover tecido morto e tal, todo mundo foi para a cirurgia. Dessas 10 pessoas, 5 fizeram de fato um procedimento contra a artrose, removeu o tecido morto, jogou anti-inflamatório e tal. As outras 5 pessoas não fizeram essa cirurgia. Os caras simplesmente abriram e costuraram de novo. Não teve procedimento, não foi injetado nada, não foi retirado nada. E aí depois eles verificaram os efeitos da cirurgia, o que as pessoas sentiram, se elas conseguiram voltar a andar, se elas, né, o que elas sentiam. E eles não contaram para as pessoas se elas fizeram ou não alguma intervenção de fato. E as pessoas que só abriu e costurou de novo reagiram à cirurgia como se tivesse acontecido um procedimento de fato. Para você ver como é o poder da mente, como às vezes a dor está mais no cérebro do que na região do corpo afetada. Tanto que tem neurologista que fala que o cérebro vicia na dor, porque chega uma hora que você tira a causa, mas a dor continua lá. Olha que doido isso. Você não fazer a cirurgia na pessoa, só abrir e fechar, que é o efeito placebo, para a pessoa ver a cirurgia lá costurada e achar que foi feita alguma coisa, e passar a dor. Então, o efeito placebo também costuma funcionar na dor, justamente porque não tem um ponto-chave de dor no cérebro. Ela é um vício, uma má conexão entre neurônios e que às vezes é difícil de se desfazer, né? É isso, crianças. Mais alguma coisa? Titia vai liberar mais cedo hoje. Não? Então tá bom. Fiquem de olho no Moodle, que logo logo eu coloco aquele teste que eu falei. Diga. Posso perguntar trabalho? Pode. Os negócios de enumerar que você pegou e disse, é só para enumerar a parte que tá passando a molécula lá, ou eu tenho de explicar o que ele vai passar para aquela parte? Como seria essa explicação? Não sei se eu entendi.